Olá! Estamos começando mais um programa Encontro Fraterno. Hoje tendo a alegria de bater um papo com o nosso diretor da área de comunicação social espírita aqui da Federação Espírita de Goiás, Lucas de Pádua. Nós falaremos um pouco sobre a importância desta área na difusão do espiritismo. Você acompanha ainda Calcide Sarroris com o quadro O Evangelho Responde. Virgínia Wilson nos dá a dica de livro da semana e o momento cultural fechando o nosso programa. Você é o nosso convidado especial, acompanhe-nos. Hoje então o nosso bate-papo é com o nosso companheiro de trabalho, Lucas de Pádua. Lucas, muito bom tê-lo aqui batendo esse papo hoje conosco. É um prazer estar aqui. E falando então sobre a importância da comunicação social espírita. Lucas, qual que é a finalidade da comunicação social? Muito bem, a finalidade da comunicação social espírita é muito mais importante do que a gente imagina. Muitas vezes as pessoas entendem que as atividades da casa espírita são restritas, por exemplo, à área da atividade mediúnica, à área do atendimento espiritual, essas áreas que estão mais consolidadas. Mas a área de comunicação social ela é muito importante, por quê? Porque ela é necessária justamente para trazer os trabalhadores, para convidar os trabalhadores para essas demais atividades, convidar as pessoas para participarem das palestras públicas. Então nós não conseguimos visualizar a atividade da Casa Espírita sem a comunicação social, porque ela é aquela que permeia todas as demais áreas, né? Então, é o que eu ia te perguntar. O que faz especificamente essa área numa casa espírita? Essa área tem como finalidade, como missão, divulgar as atividades da Casa Espírita. Então nós entendemos como várias essas atividades, como por exemplo o mural, a produção de vídeos, produções de cartazes, né? Mas é importante destacar que a pessoa que está interessada em atuar nessa área é preciso que ela tenha uma dedicação muito grande, porque isso vai envolver alguns conhecimentos técnicos, alguns conhecimentos específicos dessas áreas que vão exigir dessa pessoa. É claro que se essa pessoa estiver à frente do trabalho e puder contar com colaboradores, pessoas que vão colaborar com essas atividades nas áreas gráficas, na área de audiovisual, enfim, todas as áreas que compõem a comunicação social, isso é importante, né? Mas é importante dar esse destaque da necessidade das pessoas estudarem, buscarem se aperfeiçoar dentro dessa área. É uma área que exige isso. Bom, você falou então dessa finalidade bem específica dentro da casa espírita, mas nós vamos considerar também um público externo, ou seja, a comunicação social da casa espírita, ela também conversa com o não espírita? Claro, é por isso que a gente fala muito que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Por quê? Porque se algo faz bem para mim, por que não pode fazer bem para o outro, né? Esse deve ser o nosso princípio. Se a doutrina espírita é algo positivo na minha vida, eu tenho como missão, como finalidade, levar essa mensagem para os outros, né? Então, de modo que a gente vê que a comunicação social, ela precisa, sim, dialogar com esse público não espírita, né? Através de programas de TV como esses, através de revistas, artigos em jornais. É muito importante esse diálogo para que a gente possa colocar as nossas opiniões a respeito dos variados assuntos. Bom, e para que esse trabalho seja realizado, então é interessante que a Casa Espírita se estruture. É importante criar um departamento e, caso positivo, de que forma que isso pode ser feito? É muito importante, Ivana, porque muitas vezes a gente identifica que algumas pessoas desempenham essa atividade dentro da Casa Espírita. Mas à medida que essa pessoa, por algum motivo, tem que se ausentar, por motivos de trabalho, de viagem, aquela atividade deixa de existir. Então aquela precisa ser uma atividade da Casa Espírita e não de um integrante ou de um colaborador da Casa Espírita, né? Então é muito importante que haja dentro do estatuto, do regimento interno da casa, essa atividade da comunicação social. Porque aí quando essa pessoa se ausentar, outra pessoa irá substituí-la, né? De modo que é importante que haja essa consciência dos diretores, as pessoas que estão à frente na Casa Espírita. Então, para que as pessoas, os dirigentes da Casa Espírita possam estruturar essa área, é muito simples. A própria federação pode auxiliar, né, na criação desse departamento. E, no caso, existe uma linguagem específica quando eu quero falar com os que já são espíritas e com aqueles que não são?
é muito importante, quando a gente vai desenvolver essa atividade, que a gente pense que determinadas terminologias, determinados termos, expressões que são muito comuns aos espíritas, por exemplo, termos como desencarnação, obsessão, esses termos pode ser que eles não sejam comuns ao público não espírita. Então é preciso que a gente, sempre que vá se comunicar com esse público, a gente trabalhe uma linguagem específica para esse público, né? Para que essa mensagem possa chegar às pessoas. Para que fique claro, né? Realmente para que seja compreensível no caso. Exatamente. Eu sempre me recordo da palavra perispírito, não é? Que muita gente não sabe o que significa. Exatamente. Nós vamos então para um breve intervalo, mas antes, acompanhe a dica de leitura da semana com Virginia Wilson. O livro de hoje é Nas Voragens do Pecado, um livro escrito através da mediunidade de Ivone Pereira e o espírito é Charles. É um livro que acontece, a narrativa, em 1572, na França, e nos apresenta um drama de grande significado para nós. Primeiramente, destacando a noite de São Bartolomeu, relatando a opressão que os protestantes já vivenciavam naquela época. E toda uma trama de intrigas, de vinganças, de ódio e de amor, envolvendo um grupo familiar dos huguenotes, uma família serena, tranquila, que é toda dizimada pela igreja. Uma só sobrevivente, que é Ruth de La Chapelle, toma a iniciativa de vingar-se daquele príncipe de Narbonne, o que foi o comandante da matança. Então, é um livro muito interessante, que retrata muito bem os costumes da época, os lugares na França, que relata a história tão forte daquele reinado de Catarina de Médicis, uma rainha muito exigente, intransigente, e aqueles aos quais ela não gostava eram diretamente lançados nas masmorras do Louvre. Então, é um livro muito importante, muito bonito e que prende a nossa atenção do início ao fim da leitura. Vale a pena ler e é o primeiro volume de uma trilogia que vai relatando vivências, encarnações da médium Ivone Pereira. A obra do Berço Maria de Nazaré está precisando de voluntários com disposição e boa vontade para trabalhar na produção e reparo de roupas e enxovais. Estamos precisando de voluntárias para bordar, fazer crochê, costurar. Quem não souber, nós ensinamos, é só nos procurar. Além disso, a obra do Berço recebe e organiza doações. E esse dinheiro é revertido em compras de material para o enxovalzinho, que é destinado às gestantes carentes. Estamos de volta hoje no nosso bate-papo com Lucas de Pádua, nosso diretor de comunicação social espírita aqui da Federação Espírita de Goiás. Lucas, a Federação Espírita de Goiás, que já foi fundada há mais de 60 anos, durante todo esse tempo desenvolve um trabalho junto ao movimento espírita. Hoje, atualmente, qual seria o destaque, não é, que você daria nesse trabalho que é desenvolvido? Bem, eu daria 3 destaques para o trabalho que a Federação Espírita, por meio da sua diretoria de comunicação, tem produzido. Seriam 3 áreas: a área de audiovisual, a área gráfica e a área web. Por quê? Porque hoje a área de audiovisual nós temos diversos produtos que vêm sendo produzidos, como por exemplo as palestras do Congresso, os programas como esse, por exemplo. Nós temos na área gráfica diversas peças que vêm sendo produzidas e que têm atingido resultados muito interessantes. E também na área web, que hoje a Federação tem investido muito por meio do seu site, por meio das redes sociais,
o newsletter, que é o boletim eletrônico, que já tem muitos e-mails, muitos contatos, de modo que a gente tem atingido muitas pessoas, né? Através das redes sociais, por exemplo, nós temos atingido um número muito expressivo de cerca de 150 mil pessoas por semana, né? Que eu considero como um número bastante expressivo. E esses investimentos é justamente com esse objetivo, de divulgar a doutrina, divulgar as atividades da federação. Lucas, quando você fala aí, por exemplo, sobre a utilização das redes sociais, nós sabemos que hoje, para se utilizar as redes sociais, implica-se num custo muito baixo, na verdade, não é? Então você atinge um número muito grande de pessoas, levando essa mensagem espírita com um custo muito baixo. Para aquela casa espírita que queira iniciar as suas atividades na área da comunicação, de que forma que o departamento aqui da FEGO pode colaborar? Olha, há muito tempo, né, a gente dizia que uma pessoa comunicava-se para várias outras pessoas. Por exemplo, a televisão, através de uma emissora, comunicava para várias pessoas. Hoje em dia isso tem se invertido. Várias pessoas se comunicam com várias pessoas. A rede social, a internet, o site é isso. São várias pessoas se comunicando com várias pessoas. Então é muito importante que as casas espíritas estejam sintonizadas com essa possibilidade, que, como você disse, representa custos muito pequenos, né? E que tem resultados muito positivos, né? As redes sociais, por exemplo, o custo é zero, né? Não existe uma taxa que você pague para, por exemplo, utilizar o Facebook, né? E você pode, então, difundir várias mensagens, difundir a programação do centro, né? Então é muito importante que as pessoas, as casas espíritas estejam sintonizadas. E a federação está à disposição para colaborar com isso, né? Hoje nós temos o nosso site, que recebe cerca de 30 mil visitas por mês. E se as pessoas quiserem, então, mandar os seus cartazes dos eventos, pode mandar para a gente poder publicar no nosso site, ou através do newsletter, através das redes sociais. Quer dizer, a gente quer colaborar com a divulgação dos eventos espíritas. E você percebeu que apareceu aí na tela para você o e-mail em que você pode enviar, não é, aí as informações que você queira, né, que você queira que sejam divulgadas aqui pelo nosso departamento. No caso, Lucas, o programa Encontro Fraterno, ele completou 5 anos, não é, esse ano. Como é que você avalia a importância desse tipo de iniciativa? Nós temos aí o programa Espaço Espírita, que também há muitos anos vem trazendo essa mensagem espírita na TV. Como é que você vê esse trabalho? Nós vimos como de fundamental importância, né? É uma forma da gente se comunicar justamente com o público geral, com o público espírita, com o público não espírita. É uma forma da gente colocar as nossas opiniões a respeito dos assuntos, é uma forma de esclarecer, não com o objetivo de doutrinação ou de conversão às pessoas à religião espírita. O que nós queremos é esclarecer a respeito da vida espiritual e que as pessoas possam se tornar pessoas melhores, mais espiritualizadas, né? Então esse tem sido nosso objetivo e nós entendemos que é importante que a gente dialogue tanto com o público espírita quanto com o público não espírita. Nós interrompemos agora o nosso bate-papo com Lucas e antes do nosso intervalo, acompanhe Calcite Sarroriz com o quadro O Evangelho Responde. Nós voltamos daqui a pouquinho. Mateus, capítulo 24, versículo 27, especificamente ele. Olhem só a informação que Jesus nos dá. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo como será a vinda a se renovar do planeta Terra. E o curioso aqui, companheiros, é quando ele fala assim como o relâmpago, que sai do Oriente para o Ocidente, da direita para a esquerda, de um
ponto extremo para outro ponto extremo. E me lembrou muito, ao ler esse versículo, o trabalho extraordinário de um homem em Cristo chamado Paulo de Tarso, que efetivamente saiu do Oriente e foi pregar no Ocidente o cristianismo, renovando velhas tradições que já não faziam, não poderiam mais fazer parte do dia a dia da humanidade. Renovou, trouxe uma oxigenação extraordinária em termos de evolução. Foco no Cristo. Cristo é o líder de todos nós. Cristo está à frente. Paulo de Tarso, como que impregnado pelo chamado de Jesus às portas de Damasco, sai pelo mundo afora, não contente apenas em divulgar o cristianismo no Oriente, ali em Jerusalém, ali na Antioquia da Síria, segue, dobra ali aquela pequena parte e vai em direção a Tarso e entra pelo Ocidente afora, divulgando o Evangelho e numa rapidez extraordinária obtém êxito. As comunidades cristãs formadas por Paulo de Tarso em muito pouco tempo, o sabor do seu verbo, do seu entusiasmo, levou a mensagem de Cristo conforme previsto aqui por Jesus, como um relâmpago, do Oriente para o Ocidente. Parece que Jesus aqui apresenta uma profecia com relação à atuação sublime e extraordinária deste homem em Cristo, chamado Paulo de Tarso, cujas cartas merecem análise apurada, cujo livro, Atos dos Apóstolos, merece estudo aprofundado, para nós verificarmos as facilidades que temos hoje para divulgar o Evangelho e as dificuldades que eles tiveram para levar do Oriente para o Ocidente, para o mundo inteiro, a mensagem do Cristo. O Evangelho responde. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Com apenas R$30 por mês, você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. E tem mais, quem se associar agora ganha uma camiseta exclusiva. Então, o que está esperando? São apenas R$30 por mês. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta falando hoje sobre comunicação social espírita. Para falar conosco, nós temos a alegria de ter Lucas de Pádua, nosso diretor da área de comunicação aqui da FEEGO. Lucas, a Federação Espírita Brasileira elaborou, em conjunto com federativas de todos os estados, um manual de comunicação social espírita. Por que dessa obra? Olha, curiosamente, esse material, inclusive, foi elaborado no estado de Goiás, no primeiro encontro nacional de comunicação social espírita, em que, como você disse,
todas as federativas, né, estavam presentes aqui, e é um material com uma riqueza muito grande, né, para aquelas pessoas que queiram atuar dentro dessa área de comunicação social. É um manual, um passo a passo de como realizar todas as atividades. Então, lá tem dicas, por exemplo, como produzir um cartaz, como produzir um vídeo, como utilizar um determinado serviço para atingir a comunicação social. Então, para todos aqueles que queiram utilizar esse manual, ele está disponível no site da FEB, né? É um manual que está disponível gratuitamente e é muito importante que as pessoas tenham esses conhecimentos, né? É um manual que reúne todas as informações. Antes as informações estavam esparsas, né? Se eu queria saber sobre uma determinada área, eu tinha que pesquisar, e outra área eu tinha que fazer uma outra pesquisa. Então esse material reuniu todas as ações que você pode executar dentro da área de audiovisual e de comunicação, perdão. E é interessante porque esse manual ele vem sendo atualizado, né, constantemente. Como ele está na sua versão online, né, ele tem uma versão que foi publicada, mas ele também tem a versão online que está disponível no site. Então, como a comunicação é uma área que se renova constantemente, é importante que esse material estivesse disponível online, né? Para que pudesse ser até atualizado, né? Porque nós temos disponíveis ainda o manual impresso, para aqueles que, né, gostam de ter. E é importante também lembrar, Lucas, que ele está disponível no site da FEAGO, não é? Também para download. Mas nós sabemos que uma das ferramentas que os comunicadores se utilizam para divulgar o espiritismo, né, o movimento espírita de uma forma geral, é a arte. E nós sabemos que você é associado à Abrarte, não é? A Associação Brasileira dos Artistas Espíritas. Como é que surgiu essa ideia de fundar essa associação e com que finalidade? Olha, a relação entre a arte e a comunicação é gigantesca, né? Tem determinadas atividades que a gente não sabe se é comunicação, se é arte, né? Na verdade são as duas coisas. E a Associação Brasileira de Artistas Espíritas, a Abrarte, foi fundada há cerca de 5 anos, mas esse movimento já existe há mais de 10 anos, né? São artistas de todo o país que desejaram que essa arte estivesse sendo divulgada com uma força maior. Então, existe um site que as pessoas podem visitar, existem encontros que acontecem anualmente em vários estados, existem encontros regionais, né, nas regiões do nosso país, de modo que a arte ela precisa ser vista com outro olhar, né? Porque ela é uma forma de divulgação da doutrina espírita que atinge, sobretudo, os não espíritas, né? Por quê? Porque nós vimos aí em 2010 os diversos filmes, diversas peças de teatro por causa do centenário do Chico Xavier, e foi realmente um momento em que as casas espíritas estiveram muito cheias, né? Porque justamente essa arte espírita produziu essa curiosidade nas pessoas para que elas pudessem conhecer a doutrina espírita, né? E elas viram nessa peça, nesses filmes, que a doutrina espírita não é aquilo que muito se falava, né? Em que muitos ainda tinham um preconceito, né? Essas obras de arte, então, elas têm como essa finalidade, né? De esclarecer a respeito da realidade espiritual, a respeito da doutrina espírita. E quando você fala aí do cinema, por exemplo, que em 2010 foi realmente um ano, né, especial nesse aspecto, nós lembramos da área do audiovisual, dessa produção de vídeos. Você também é um dos fundadores do NAVE, Goiás, né, o Núcleo de Audiovisual Espírita. Fala um pouco sobre esse trabalho para nós. Esse trabalho surgiu há cerca de 3 anos e ele tem como objetivo divulgar a doutrina espírita através do audiovisual. Mas nós percebemos que esse trabalho ele ia muito mais além do que apenas ao estado de Goiás. Nós percebemos que a missão, o trabalho desse grupo também tem a ver com a fundação de grupos em outros estados. Tanto que já foi fundado um NAVE também no Distrito Federal, nós estamos num processo de fundação em Santa Catarina, em outros estados que também estão interessados. Já realizamos mostras de vídeos em outros estados, como no Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, várias cidades do interior de Goiás. Espírito Santo. Espírito Santo, que tem uma mostra muito interessante, que é a Movies, Mostra de Vídeos Espíritas do Espírito Santo. Então a gente percebe com muita alegria que esse trabalho ele é muito sério, é muito importante. E aqueles que quiserem participar ou quiserem conhecer um pouco do nosso trabalho, existe um site onde as pessoas podem
obter essas informações. E a gente avalia que a área de audiovisual é uma área muito importante, porque ela pode estar em vários locais ao mesmo tempo, sendo reproduzida para várias pessoas, né? Ela pode estar sendo vista aqui em Goiás, no Japão, nos Estados Unidos, em vários estados, ao mesmo tempo, sendo vista por várias pessoas. Então a possibilidade de a ampliação desse conteúdo é muito grande, né? Lucas, e vocês também têm realizado, em parceria com a FEGO, né, o NAVE, a FEGO, a Mostra de Cinema e Vídeo Espírita. Esse ano já é a 4ª edição? Exatamente. A 4ª edição vai acontecer nos dias 25 e 26 de agosto, com programação no Cine Ouro, que fica ali na Rua 3, e também no Auditório Carlos Lima, que fica no Lar Espírita Francisco de Lima, atrás do Emmanuel. Então as pessoas que se interessarem vão poder assistir ao filme As Cartas Psicografadas por Chico Xavier. Foi um filme que pouquíssimas pessoas puderam assistir, um documentário, e também conferir a curtas-metragens, né, que vêm sendo produzidos em todo o país. Essa iniciativa começou juntamente com um evento da Federação, que é o Encontro Estadual de Comunicação Social Espírita, e é um evento que nos deixa muito felizes, porque é uma possibilidade que ele tem de reunir os materiais que vêm sendo produzidos em várias partes do país. Antes, as pessoas produziam isoladamente, né? Então, produzia-se lá em São Paulo, no Distrito Federal, aqui em Goiás, e essas pessoas não se conheciam. Esses trabalhos eram divulgados regionalmente, né? E com a possibilidade da mostra, esses materiais foram então reunidos e agora estão indo para outras cidades, outros estados. Então, é uma forma que a gente tem percebido de ampliar o trabalho de audiovisual com temática espírita. Muito bom. Bom, nosso tempo infelizmente acabou. Lucas, nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco, né, pedindo a Jesus que nos fortaleça sempre no propósito da divulgação da doutrina. Nós que agradecemos. Lembrando que essa atividade da comunicação social, da divulgação espírita, é uma atividade que não diz respeito somente às pessoas que atuam nessa área da comunicação. É uma área que todos nós devemos participar, né? Seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, em todos os ambientes da nossa vida, a gente tem que exercitar essa divulgação da doutrina espírita. Bom, fica aí para nós então o desafio e essa responsabilidade. Muito obrigada a você que nos acompanha sempre, mas o programa continua.